Olá, pessoal. Eu sou o professor Luciano e hoje nós vamos falar sobre os sinais de pontuação. Acredito aqui que todos já tenham ouvido falar sobre isso, né? Nós temos 10 sinais de pontuação que no decorrer da aula nós vamos pontuar. Vamos lá. Então, a pontuação é um sistema de sinais gráficos que indica na escrita uma pausa na linguagem oral, garantindo ao texto coesão, coerência e boa compreensão da informação transmitida. Então, os sinais de pontuação, eles são basicamente utilizados nos textos escritos. Na oralidade, nós temos a presença desses sinais, só que não sai na nossa fala, né? Por exemplo, nós não vamos fazer uma pergunta e colocar no final uma interrogação. Nós vamos utilizá-lo apenas nos textos. Então, nós vamos conferir agora os 10 sinais de pontuação utilizados na nossa língua, assim como as situações em que devem ser empregados. Primeiro sinal é o ponto final, né? Ele é usado nas seguintes situações: para indicar o final de uma frase declarativa, ou seja, frases que informam ou declaram alguma coisa. Então, sempre que a gente for terminar um texto ou uma frase, nós vamos colocar o ponto final. Tá? Um exemplo: acho que Pedro está gostando de você. Ponto. Tá? Também o ponto ele serve para separar períodos entre si. Fica comigo, ponto. Não vai embora, entendeu? Então, assim, às vezes ele é utilizado no final de uma frase, às vezes ele é utilizado para separar duas frases, tá? Duas orações, ou períodos, enfim. E ele também vai servir para abreviar palavras. Por exemplo, Vossa Excelência, né, escrito dessa forma, doutor, senhor, página. Então, essas são algumas das funções que o ponto final exerce dentro de um texto. Vamos seguir. 2 pontos. Deve ser utilizado com as seguintes finalidades. Antes de uma citação, né, antes que eu vou citar alguma coisa, quem foi que disse há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia? Essa é uma citação, é uma frase de algum autor. Aí sempre que eu vou colocar no meu texto uma citação, uma frase de alguém que não seja minha, eu vou lá e coloco 2 pontos e acrescento essa frase. Tá? Também para indicar a numeração, fui à feira e comprei uva, maçã, melancia, jaca. Então, sempre que eu vou fazer uma ordem, uma enumeração de algo, eu vou lá, coloco antes da lista, eu coloco 2 pontos. Também, por exemplo, gosto de todo tipo de arte, música, cinema, teatro. Então, gosto de todo tipo de arte, 2 pontos. Aí digo as artes que eu gosto, tá? Antes de aposto discriminativo. A sala possuía belos móveis, 2 pontos. Sofá de couro, mesa de mogno, abajures de pergaminho, cadeiras de veludo. Então, sempre que a gente for, como eu já disse ali anteriormente, fazer uma enumeração, colocar uma relação, citar uma frase, né, nós colocamos os 2 pontos antes. Outro exemplo, só quero uma coisa na vida, 2 pontos, ser feliz. Depois de verbos discendir, que são os verbos dizer, perguntar, responder, falar, etc. Né, são aqueles que nós usamos para introduzir algum diálogo. Né? Isso acontece bastante em peças, né, de teatro. Toda vez que vai introduzir uma fala, né, um discurso direto, nós colocamos antes da fala 2 pontos. Por exemplo, Maria disse, 2 pontos. A língua portuguesa é muito fácil. Continuando. Aí nós temos aqui esse exemplo. Alô, João está? Agora não se encontra. Quem sabe se ligar mais tarde? Reticências. Quem sabe se ligar mais tarde, você não encontra ele, né? Ele interrompeu ali aquele pensamento. Aí colocou as reticências. Ao fim de uma frase gramaticalmente completa, com a intenção de sugerir prolongamento de ideia. Vai prolongar a ideia que ele já tinha ali. Como que ele vai fazer isso? Exemplo. Sua tez alva e pura como um foco de algodão tingia-se nas faces de um longe cor de rosa. Ele interrompeu ali a sequência que ele ia dar para moça Cecília, né, de José de Alencar. Estava falando da beleza dela e ele interrompeu
o pensamento dele ali, mas poderia continuar elogiando, né? Também serve para suprimir palavras em uma transcrição. O Cristo não pediu muita coisa, ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Tá? Vamos lá, seguindo em frente. Nós temos também parênteses. Tá? Os parênteses, eles são usados para quê? Para isolar palavras, frases intercaladas de caráter explicativo, para isolar datas, e também podem substituir a vírgula ou o travessão. Exemplo, na Segunda Guerra Mundial, abre parênteses, 1939 a 1945, fechou parênteses, ocorrem inúmeras perdas humanas. Então, se eu estou escrevendo ali meu texto e citei alguma data, né, fiz alguma referência a um período histórico, eu coloco entre parênteses. Exemplo, ou segundo exemplo, numa linda tarde primaveril, abre parênteses, meu caçula era um bebê nessa época, fechou parênteses. Ele veio nos visitar pela última vez. Ele deu ali uma explicação, né, sobre, na época, na tarde de primaveril, falou sobre o bebê dele, o que ele era, colocou entre parênteses. E continuou a frase. Tá? Poderia estar entre vírgulas também, mas enfim, ali ele preferiu utilizar os parênteses. Então, ponto de exclamação também é utilizado após interjeição. Por exemplo, ufa, graças a Deus. Então, as interjeições são essas palavrinhas, né, que fazem parte aí da nossa fala. Por exemplo, ai, né, ui, algo assim nesse sentido. Após palavras ou frases que denotem caráter emocional. Que pena, né, que triste. A gente sempre vai colocar ali nessas palavras que denotam essa sensação de emoção o ponto de exclamação, para dar essa ênfase. Mas a exclamação serve mais para dar essa entonação na palavra que a gente quer enfatizar dentro de um texto. Tá? Vamos seguir. Ponto de interrogação. Ele é usado para quê? O ponto de interrogação todo mundo conhece, ele é o mais assim, fácil de ser usado, né? Porque serve para fazer perguntas, para perguntar. Então, ele vai ser usado em perguntas diretas, né? Exemplo, como você se chama? Então, é uma pergunta direta. Qual o seu nome? Né? Você veio aqui fazer o quê? São perguntas diretas. Então, ele já aparece lá no final. E, às vezes, pode ser utilizado junto com um ponto de exclamação para enfatizar o enunciado. Não acredito. É sério? Né? É uma pergunta, meio que uma informação. É sério? Perguntei, mas não esperei uma resposta. Tá? Vamos lá. Continuando. O ponto e a vírgula, né? O ponto e vírgula. Ele é usado nas seguintes situações. O ponto e vírgula serve para separar os itens de uma lei, de um decreto, de uma petição, de uma sequência e etc. Tá? Exemplo, artigo 127 são penalidades disciplinares, 2 pontos. Aí nós vemos advertência, ponto e vírgula, suspensão, ponto e vírgula, demissão, ponto e vírgula. Sempre que a gente vai elencar algumas coisas, alguns tópicos, nós vamos, terminando um tópico, a gente coloca o ponto e a vírgula. Aí vai para o segundo tópico, o ponto e a vírgula. Tá? Também serve para separar orações coordenadas muito extensas ou orações coordenadas nas quais já tenham sido utilizadas a vírgula. Por exemplo, o rosto de tez amarelenta e feições inexpressivas, numa quietude apática, era pronunciadamente vultuoso. O que mais se acentuava no fim da vida, quando a bronquite crônica de que sofria desde moço se foi transformando em opressora asma cardíaca, ponto e vírgula. Os lábios grossos, o inferior um tanto tenso. Então ali eu já terminei no cardíaca, já entrei em outra informação a respeito do que a pessoa estava no momento. Vamos lá. E o travessão? Esse também é fácil, né? A gente usa geralmente para
indicar a fala, né? Um discurso direto de alguém. Tá? Inicia a fala de um personagem no discurso direto. O filho perguntou, né? 2 pontos, travessão. Pai, quando começarão as aulas? Ele também indica uma mudança no interlocutor nos diálogos. Exemplo, doutor, o que tenho é grave? Não se preocupe, é uma simples infecção. É só tomar um antibiótico e estará bom. Aí nós temos a presença de 2 pessoas falando. Então, cada pessoa que falar dentro do texto, a gente coloca a travessão para indicar que aquilo ali é uma conversa. Unir grupos de palavras que indicam itinerário. A rodovia Belém-Brasília está em péssimo estado. Então, eu estou indo daqui para Rondônia. A rodovia Rio Branco, Rondônia, está em péssimas condições. Então, é um itinerário, tá? Também pode ser usado em substituição à vírgula em expressões ou frases explicativas. Dizem que Elvis, ao invés da vírgula, eu coloquei o travessão. O rei do rock, na verdade, detestava atuar, tá bom? Vamos lá. E as aspas? Ela é usada para quê? As aspas servem para isolar palavras ou expressões que fogem à norma culta, como gírias, estrangeirismo, palavrões, neologismo, arcadismos e expressões populares. Por exemplo, Maria ganhou um apaixonado ósculo do seu admirador. Isso aqui é uma palavra arcaica, né? Então, eu vou colocar as aspas ali para indicar que ela já está fora de uso. O que é um ósculo? Né? Ósculo é um beijo, tá? Só que ele quis dizer em outras palavras. A festa na casa de Lúcio estava chocante. Isso é uma expressão popular, então ele acrescentou ali as aspas. Conversando com meu superior, dei a ele um feedback. Feedback é uma palavra estrangeira, eu coloco ali as aspas também, tá? Do serviço a mim requerido. Indicar uma citação textual, né? Citar um texto que não é meu. Tá? Eu vou lá e coloco as aspas para indicar que aquele texto é de outra pessoa. Ia viajar, viajei. 34 vezes as pessoas bufando com todo o sangue na face, desfiz e refiz a mala. E aí nós temos a pessoa que escreveu, que é essa de Queiroz. Tá? Vamos lá. Ela também serve para, se dentro de um trecho já destacado por aspas, se fizer necessária a utilização de novas aspas, a gente vai colocar apenas uma ao invés de 2. Ó, por exemplo, por falar em maluco, Nietzsche diz que, aí eu acrescento uma pequena aspa, o cinismo é a única forma sobre a qual as almas vulgares se aproximam do que seja a honestidade. Aí eu coloco, fecho ela e fecho as minhas aspas anterior, que lá no início da frase tem, tá? Indicar o título de uma obra, acabei de ler, aí eu cito a obra que eu acabei de ler. Sonhos de uma Noite de Verão, fecho as aspas de Shakespeare. Ou se eu quero também citar um filme que eu assisti, tá? Algo que eu vi, vamos lá. Então, o 10º sinal de pontuação é a vírgula, e na próxima aula eu vou falar só sobre ela. Então vamos passar para o exercício. Aqui nesse exercício nós vamos pontuar adequadamente esse texto, tá bom? Vejam aí, vamos lá, vamos seguir porque o tempo está curto. Na realidade, vírgula, nada mais havia para fazer, ponto final. Os assuntos foram falados, vírgula. As dúvidas foram esclarecidas, vírgula. Os problemas foram evitados, ponto final. Apesar disso, vírgula, um enorme clima de mal-estar continuava a existir. Certo? Então, até a próxima aula. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque. Tá? Obrigado.